Recebi um aluno autista, e agora? E aí ele traz, né, caminhos para uma educação inclusiva diante do transtorno de espectro autista, mas ele traz um olhar especial para a saúde emocional do educador. Por quê? Porque eu vou contar para vocês aqui algumas experiências que eu tive em sala de aula e que me levaram a escrever esse livro. Eu estou em sala de aula há 19 anos, como pedagoga, já trabalhei com educação infantil, com ensino fundamental 1, atuo hoje na graduação, na pós-graduação, com palestra, com treinamento. E a educação inclusiva sempre foi um tema que eu vou confessar para vocês que era um tema que eu fugia um pouco. Então, começava o ano, eu chegava lá na secretaria da escola que eu trabalho e eu falava assim, viu, quantos alunos da educação especial tem na minha lista? Tinha ano que tinha ano que não tinha ano que tinham 2. E aí a gente corria atrás de estudar sobre aquela condição de saúde para poder atuar naquele ano, e era assim que eu fazia. Na minha cabeça, se eu ficasse buscando esse conhecimento, ia bombar na minha sala. E aí, né, com o passar dos tempos, essa pergunta mudou. Eu não chegava mais na secretaria da escola e perguntava, tem aluno da educação especial, da educação inclusiva na minha sala? A pergunta agora é, quantos tem? Quantos são? E para minha surpresa, no ano de 2025, eu tinha 5 alunos da educação especial, todos já laudados, fora aqueles em investigação, que eram uma média de 4 alunos. E só autistas desses 5 eram 4. Vocês imaginem uma sala com 29 alunos, 4 alunos com transtorno de espectro autista, 1 aluno com TDAH e mais alguns deles em investigação. Então, foi um ano muito desafiador, foi o ano que me levou a escrever esse livro, porque eu queria compartilhar com as pessoas algumas experiências, eu e a Claudete, que é a coautora do livro. Como que a gente lida com essa realidade numa condição de saúde que 1 em cada 36 crianças está sendo diagnosticada com transtorno de espectro autista? Onde numa sala de aula com 29 a gente tem 4 alunos. Onde os números só crescem. Para vocês terem ideia, só na cidade de Campinas, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 1.200% no número de autistas. Então, é algo que só vai crescer. Tem um município que eu ofereço formação de professores, e eu estive com eles em fevereiro do ano passado. Eles tinham, com diagnóstico, 690 autistas. Eu voltei lá no mês de julho, já tinham 900 e não sei quantos diagnosticados. Então, é uma realidade que não dá para a gente não olhar, não dá para a gente não parar para prestar atenção. E aí, qual é a grande dificuldade do espectro autista? Quando a gente fala em espectro, a gente está falando em muitas variações, em muitas possibilidades. Então, quando a gente vai fechar um diagnóstico de uma criança, de um adolescente, ou até mesmo de um adulto, porque a gente tem várias pessoas sendo diagnosticadas tardiamente em relação ao autismo, a gente precisa ter na nossa mente que existem 2 eixos muito característicos de quem é autista. Então, essa pessoa que vai ser ou foi diagnosticada com transtorno de espectro autista, obrigatoriamente ela terá déficits persistentes na comunicação e na interação social. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de se comunicar quando são verbais, e em alguns casos chegam até mesmo a não serem verbais. Esse ano eu tenho 2 não verbais, eu segui com a minha turma do ano passado. Então, os meus 4 pequenos permaneceram comigo, e o meu aluno também com TDAH seguiu comigo esse ano. Então, eu tenho 2 não verbais em sala, por exemplo. Tem a questão da interação social, que é algo muito comprometido em quem tem transtorno do espectro autista, e vão aparecer padrões restritos e repetitivos de comportamento, ou estereotipias, ou rituais, pequenos rituais. Eu tenho, por exemplo, um desses meus alunos, que ele tem um ritual para entrar na sala. Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai, ele entra, ele vai para o fundo da sala, ele dá uma agachadinha atrás da carteira e depois ele senta. Isso é um padrão repetitivo de comportamento. Eu tenho outro aluno que tem estereotipia de balançar as mãos. Então, antigamente, falava-se que era autista quem não olhava nos olhos, e não é só sobre isso. Tem muitas outras questões
que vão surgindo quando a gente fala do espectro autista. Então, obrigatoriamente, vai ter déficit persistente ou na comunicação ou na interação social, e vai ter alguns padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Então, como é que isso vai aparecer na escola? Aquela criança que tem muita dificuldade de reciprocidade social, por exemplo, né? Você fala e ela não responde, ou os amigos interagem e ela não traz esse feedback de interação. Às vezes essa comunicação é pouco funcional, ou porque realmente não tem a comunicação verbal desenvolvida, ou porque não consegue esclarecer uma frase, trazer uma informação de maneira assertiva, fala picado, ou fala o começo e o fim da coisa e não conta o que está ali no meio. Tem também a questão da interpretação literal da linguagem. Então, se você falou, isso aqui é azul, se você pegar outra cor e mudar para aquela criança, ela fica ali com aquilo fixado. Então, é o que a gente chama de rigidez cognitiva. Tem dificuldade de lidar com mudança, tem dificuldade de lidar, por exemplo, com mudança de horário, com mudança de planos, com mudança de rotina, com mudança de espaço, com mudança de pessoas. Então, vai ter troca de professor, vai ter troca da pessoa ali responsável por cuidar. Tem dificuldade. E essa rigidez ela não tem a ver com a criança ser mimada, ela não tem a ver com frescura, ela tem a ver com uma estrutura cerebral de um cérebro neurodivergente, de um cérebro com transtorno de neurodesenvolvimento, que tem uma estrutura cerebral diferente. Se a gente for olhar ressonâncias magnéticas funcionais, a gente vai ver que a formação cerebral dessas crianças é diferente. Embora a gente saiba que o autismo ele tem questões genéticas envolvidas, ele tem questões ambientais envolvidas, ele tem essa estrutura cerebral que se desenvolve de maneira diferente. Então, os autistas, por exemplo, eles têm interesses altamente específicos, que muitas vezes a gente chama de hiperfoco. Então, o que é esse hiperfoco? É aquela coisa de eu gostar de algo e me fixar nesse algo, e ficar absurdamente fixado com aquilo. Então, por exemplo, um dos meus alunos que tem autismo, ele é um TEA nível de suporte 2, então dentro do TEA a gente tem 3 níveis de suporte. O que tem a ver esse nível de suporte? É o quanto esse indivíduo precisa do auxílio de outras pessoas ou de ferramentas para poder viver bem. Então, quando menos auxílio ele precisa, menor o nível de suporte que ele tem. Então, esse meu aluno é um TEA, nível de suporte 2, não verbal, mas ele tem altas habilidades de superdotação. Então, ele é alfabetizado, ele já chegou alfabetizado, ele faz leitura em inglês e ele escreve frases, textos, palavras em inglês, ele escreve em português com uma riqueza de detalhes, assim, que quando você olha, você vê o traçado de uma letra de uma criança que está em processo de alfabetização, mas uma organização cerebral muito diferenciada. E ele tem hiperfoco em letras do alfabeto. Então, se ele vê alfabetos móveis, ele fica muito eufórico e ele quer mexer e ele quer ver. Então, imagina que o meu armário não pode ficar aberto, porque quando eu trabalho com alfabetização tem muitas letras móveis. Um dos meus alunos, né, o Ademir perguntou aqui a respeito de autistas surdos. Eu tenho um aluno, ele tem uma síndrome chamada síndrome de White-Sutton, que uma das consequências dessa síndrome é o autismo, e ele é surdo bilateral. De um lado, ele usa implante coclear, do outro lado, ele usa aparelho auditivo. Então, ele tem uma perda de 50% de um lado e de 80% do outro. E no caso dele, a gente investigou a necessidade ou não de apresentar as Libras. Aqui em Campinas, a gente tem uma escola de referência para alunos surdos, e foi uma decisão da equipe terapêutica dele de que ele ficasse na escola, porque como ele faz o uso dos aparelhos, ele faz leitura labial. E aí, como ele tem muitas terapias, muitas demandas, elas não quiseram inserir, por exemplo, a Libras como mais uma demanda para ele. Então, se os professores estão preparados, a maioria de nós não. Eu vou me colocar como nós, porque eu fui essa professora
que demorei para ir buscar conhecimento sobre o tema, que fui resistente a me aprofundar por medo do que pudesse acontecer caso eu viesse a me aprofundar nesse tema, porque eu queria fugir, né? Eu realmente queria uma lista de alunos bonitinho ali, tudo certinho dentro do planejado, que não fossem causar muitas intercorrências na minha sala de aula. Só que essa não é mais a nossa realidade. Na verdade, nunca foi a nossa realidade. Então, a gente tem hoje, né, uma realidade onde a gente tem salas de aula superlotadas com alunos da educação especial, numa perspectiva de educação inclusiva, e não é todo aluno com transtorno que é público-alvo da educação especial. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente conheça, por exemplo, algumas legislações para nos trazer respaldo de como ajudar esses alunos em sala. Então, estamos preparados? Não, não estamos preparados. E talvez nunca estejamos preparados. Eu acho que a gente parte muito de um pressuposto de termos a boa vontade de nos prepararmos para aquele aluno naquele ano, ou para aquele grupo de alunos naquele ano. Porque os alunos que virão no ano seguinte, não necessariamente a bagagem que a gente vai ter vai ser suficiente. Não necessariamente o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo de um ano com esses 5 alunos aí. Tanto meu aluno com TDAH quanto esses 4 com transtorno de espectro autista. Pode ser que esse ano eu não tenho nenhum TEA nível 3 com altos índices de desregulação emocional. Os meus 4 alunos, eles são minimamente regulados. Então, eu não lido hoje em sala com crises de desregulação emocional, que a gente chama hoje dentro da literatura de comportamentos intermitentes. Mas eu já tive alunos com transtorno de espectro autista nível 3, não verbal, que usava fralda ainda aos 10 anos de idade, e que tinha muitas crises de desregulação emocional. Então, são muitos os desafios que a gente tem em sala de aula. E aí eu quero trazer para vocês algumas ideias do que é que a gente pode fazer para tornar a nossa vida um pouco mais leve em sala de aula. Porque nós, enquanto educadores, estamos adoecendo à frente dessa profissão. São muitas coisas para a gente se apropriar, são muitos papéis para a gente dar conta. A gente tem o nosso planejamento. E aí, como é que a gente equilibra a nossa vida pessoal diante de tudo isso? Então, o primeiro ponto é, como é que eu, diante de uma sala superlotada, ou trabalhando numa escola superlotada, acolho crianças dentro do espectro autista? Eu preciso ter um olhar de observação muito sensível. E esse acolhimento, ele não vai ser só dessa criança. Ele vai ser também daquela família, porque a criança ela não vem sozinha, o adolescente ele não vem sozinho, a família vem junto. Eu gosto de dizer que vem no combo, que está no conjunto. E essa família vai poder trazer para nós informações muito importantes a respeito dessa criança, a respeito desse adolescente. Porque ninguém melhor que eles para compartilhar conosco informações a respeito do seu filho e do seu nascimento, e do seu crescimento. Então, é a nossa oportunidade de trocar informações com eles. E precisamos estar abertos. Por quê? Se nós não estamos preparados em sala de aula, com as famílias não é diferente. Com essas famílias, elas também não estão preparadas. Muitas vezes há uma dificuldade em, primeiro, aceitar essa condição de saúde, aceitar que essa criança tem um transtorno, aceitar que esse adolescente tem um transtorno. Quando a gente tem um filho, a gente idealiza essa criança, a gente idealiza esse adolescente, a gente faz planos para a vida dele. E, de repente, nós nos deparamos com uma realidade que nós não estávamos preparados. Então, é um momento de luto, de aceitação, é um momento desafiador de se apropriar daquela condição para poder entender como ajudar, como tornar a qualidade de vida melhor, que caminhos buscar.
Então, para aquela família também é difícil. E a entrada dos alunos no ensino fundamental é um marco quando a gente está falando de deficiência e transtorno, porque durante a educação infantil é muito difícil a gente fechar um laudo. Então, tudo é uma suposição. A gente olha e fala, eu acho que tem algo discrepante no desenvolvimento dessa criança, eu acho que tem algo ali que está fora daquilo que é típico, fora daquilo que é comum, fora daquilo que é esperado, por isso que a gente usa crianças atípicas, adolescentes atípicos, famílias atípicas. Por quê? Porque está fora daquilo que se espera dentro do desenvolvimento. Então, quando a gente estuda sobre desenvolvimento infantil, existem marcos do desenvolvimento. Então, tem lá o marco de qual é a faixa etária que se espera que vá andar, que se espera que vá falar, que se espera que vá aprender a ler, a escrever, a contar. E a gente não tem só marcos de desenvolvimento, a gente tem marcos sociais, porque existe uma expectativa dessa sociedade também em relação a esses indivíduos. E à medida em que determinados indivíduos não vão dando conta biologicamente e socialmente desses marcos, chama atenção. E geralmente o primeiro lugar que chama atenção é aonde? É na escola. E nós estamos habituados a lidar com isso todos os dias. Todos os dias chega alguma criança com transtorno, todos os dias chega uma criança com deficiência, mas não é todo dia que na sua família chega uma criança com deficiência ou transtorno. Essa expectativa, ela é muito grande. Então, esse acolhimento dessa família faz toda a diferença. Então, ter uma conversa com essa família, fazer ali uma anamnese, entender como foi a gravidez dessa criança, né, o período de gestação, quanto tempo ela demorou para andar, quanto tempo ela demorou para falar, o que ela dá conta, o que ela não dá, o que você, que já tem um pouquinho de conhecimento na área, pode compartilhar de informações. Porque a família, o papel da família vai ser o quê, gente? O papel da família vai ser trazer para nós assim, ó, eu tenho uma criança com transtorno de espectro autista, nível 1, 2, 3, e eu quero entender como é que a escola vai garantir o direito do meu filho. Então, o papel da família é garantia de direitos, é compartilhamento de informações. E o nosso papel enquanto escola é fazer o quê? É acolher essa família, é receber essas informações, é usufruir com sabedoria dessas informações, é conhecer as necessidades pedagógicas desse indivíduo, é ir identificando as potencialidades pedagógicas do que ele pode se desenvolver para podermos fazer adaptações curriculares em relação ao que essa criança, ao que esse adolescente precisa. Para daí a gente buscar parceria com profissionais de saúde. Por quê? Porque essa criança, a escola não vai ser suficiente para essa criança se desenvolver. A escola vai desenvolver questões do aspecto coletivo, questões do aspecto do currículo, mas existem aspectos do desenvolvimento que precisarão de um incentivo e de um trabalho e de um estímulo adequado em diversas áreas, em terapia ocupacional, em fonoaudiologia, em psicologia. Então, a gente vai precisar de parceria, e aí o papel desses profissionais é intervir em sua especialidade, naquilo que eles têm mais condições de contribuir dentro da sua especialidade. Por quê? Porque a gente não vai resolver todos os problemas daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquela família. A gente vai precisar ter essa equipe multidisciplinar que vai ser formada por família, escola e essa rede, essa grande rede de apoio, para a gente conseguir fazer um trabalho. E a partir daí, eu vou precisar, enquanto escola, né? Hoje eu vou nos reduzir a falar de escola. Eu poderia vir aqui para falar sobre a família, eu poderia vir aqui para falar mais especificamente sobre os aspectos de saúde. Mas a gente vai pensar enquanto educadores, enquanto escola, que eu vou precisar ter um olhar sensível para observar essa criança. E hoje a gente tem os estudos de caso para nos ajudar com isso. Então, eu vou estudar a fundo o caso dessa criança.
as características que ela tem, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela dá conta, o que que ela não dá conta, no que ela vai bem, no que ela tem mais dificuldade. Quais são os gostos, as preferências, se ela tem algum hiperfoco, se ela não tem algum hiperfoco. Como é que eu vou usar esses hiperfocos a meu favor para trazer essa criança mais para perto? E vou começar a observar aspectos do comportamento para entender se essa criança tem picos ou não de desregulação emocional. Por quê? Porque a maior de todas as dificuldades, quando eu vou para cursos de formação, quando eu vou para as aulas da pós-graduação, quando eu converso com as minhas colegas de trabalho e eu pergunto, qual é hoje a sua maior dificuldade ao lidar com crianças neurodivergentes ou com crianças com transtorno do espectro autista ou com algum tipo de deficiência? E é unânime a resposta, eu tenho dificuldade de lidar com crises emocionais. Põe aí no chat se essa é uma dificuldade sua também. Ou qual é alguma outra, né? Se não for essa a maior de todas, qual é a maior? E aí, quando a gente vai estudar sobre a autorregulação não é algo que a gente nasce autorregulado. Nenhum de nós nasce autorregulado. A autorregulação, ela é uma habilidade aprendida. E ela vai ser aprendida por espelhamento. A gente tem um conjunto de neurônios aqui no nosso córtex pré-frontal chamado neurônios espelho, onde a gente aprende por espelhamento de comportamento, espelhamento corporal. Então, a gente aprende observando. Só que aí eu tô falando de um cérebro típico. Eu aprendo por observação, se eu tenho pais autorregulados, a chance de eu ser autorregulado é maior. Se eu tenho professores autorregulados, a chance de eu ser autorregulado é maior. No caso de crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, a desregulação emocional, ela tem a ver com uma estrutura cerebral que funciona diferente. Por isso que para a criança com transtorno de espectro autista, é mais difícil se autorregular. É possível que ela se regule? É completamente possível. É possível desenvolver essa habilidade? É completamente possível. E quanto mais autorregulados nós formos, maiores as nossas chances de lidar com a desregulação emocional da criança. Por quê? Porque senão a gente se desregula também. Se a gente for entender, em termos de desenvolvimento cerebral, como funciona a autorregulação num cérebro típico, eu já deixo para vocês como dica de leitura o livro O Cérebro da Criança e o Cérebro Adolescente, do Daniel Siegel. Ele é um neuropediatra que ele traz informações a respeito do cérebro para pessoas leigas, né, para pessoas que não têm aí um estudo aprofundado em neurociência. E ele vai dizer para nós, então, imaginem vocês aqui a minha mão, e eu tenho aqui na região do meu punho o meu cérebro primitivo, né, é o cérebro a parte do cérebro que os animais também têm, que mantém a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Então, essa região do nosso cérebro, ela é responsável por processar questões de respiração, sono, fome, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, é o nosso corpo funcionando de maneira autônoma para sobreviver. E à medida em que a gente recebe os estímulos pelos nossos sentidos, então visão, olfato, tato, paladar, audição, eu vou recebendo os estímulos. Se está tudo bem, o meu corpo está em homeostase, está funcionando tudo bonitinho. Se acontece algum estímulo externo que altera a minha biologia, o que acontece? Meu coração acelera, minha pressão arterial se altera, meus níveis de alerta se alteram. E aí, o que acontece? A gente tem lá dentro do nosso cérebro, aqui representado pelo meu dedão, o nosso cérebro emocional, o nosso sistema límbico. A gente tem uma parte no nosso cérebro só para cuidar das nossas emoções. Só que essa parte do nosso cérebro, ela é instintiva. O grande objetivo dela é nos manter vivos, é nos manter preservados.
Então, qualquer estímulo que eu receba, imagina você aqui que a minha unha vermelha é a minha amígdala cerebral, é uma bolinha que a gente tem lá dentro do cérebro. Todas as vezes que a amígdala cerebral recebe um estímulo externo, ela prepara o corpo para se proteger. Se por acaso eu estiver em alguma situação de perigo, e aí ela vai ativar em mim o sistema que a gente chama de luta ou fuga. Ou ela vai ativar em mim o meu medo, e esse medo vai fazer com que eu fuja, com que eu queira me esconder, fugir, sair daquela condição. Ou ela vai ativar a minha raiva. E essa raiva vai me fazer ir para o enfrentamento, vai me fazer ir para o ataque. Só que eu tenho uma parte do cérebro, né? Essa parte é a parte do emocional. E dentro do nosso sistema emocional, a gente tem parte do nosso aprendizado, parte da consolidação das nossas memórias, porque aqui na região do hipocampo é onde acontecem os nossos processos de aprendizagem, principalmente durante o sono, por isso que a gente precisa dormir bem. E aí, durante o sono, o cérebro faz o seguinte: o que é importante, ele fixa como memória de longa duração, o que não é importante, ele simplesmente descarta. Literalmente. Então, tem um processo de aprendizagem bastante envolvido nessa região. E quando nós dormimos e consolidamos as nossas aprendizagens como memórias de longa duração, isso fica registrado no nosso córtex cerebral. Aqui no córtex pré-frontal é onde ficam os neurônios espelho que eu disse para vocês. Essa região é a parte mais inteligente do nosso cérebro, é a parte do nosso cérebro capaz de ter flexibilidade cognitiva, de ser criativa, de aprender habilidades incríveis. Só que essa parte termina o processo de desenvolvimento por volta de 25 anos de idade. E em situações de crise, há uma desconexão do nosso lado racional em relação ao nosso lado emocional. É por isso que a gente entra em desregulação emocional. Isso não acontece só com crianças autistas, isso acontece com qualquer um de nós. Qualquer um de nós que se desregule, deixa de pensar racionalmente e passa a agir muito tomado pelas suas emoções, né? A gente até usa um termo em neurociência que é o sequestro da amígdala. A amígdala cerebral foi sequestrada e eu não consigo mais prestar atenção em nada. Eu não consigo mais dar conta de nada. À medida em que a gente vai se desenvolvendo, à medida em que a gente vai convivendo com pessoas que nos dão repertório de autorregulação, e à medida em que nós vamos amadurecendo, as chances de nós nos tornarmos cada vez mais autorregulados é maior. Mas no cérebro neurodivergente, não é assim que acontece assim, mas com redes neurais muito mais sensíveis. Por isso que a desregulação, às vezes, demora mais para retomar o equilíbrio. Às vezes a gente vem com aquela coisa assim, mas foi do nada. Gente, nunca é do nada. Nunca é do nada. Sempre vai ter um estímulo. Tanto na sua desregulação como adulto, quanto na desregulação do seu aluno. Então, eu trouxe aqui para vocês um desenho breve. Deixa eu ficar na frente para poder. Toda desregulação emocional, ela tem uma curva de desregulação. Então, aqui, ó, esse pedacinho seria a zona verde. A zona verde é a área onde nós estamos emocionalmente equilibrados, tá tudo bem, a gente está se sentindo bem. E quando nós estamos nos sentindo bem, nós estamos emocionalmente disponíveis, nós estamos abertos para ouvir, nós estamos abertos, literalmente abertos, sabe? Estou disposta, vamos dizer assim. Quando acontecem gatilhos emocionais que me levam a entrar nessa zona de perigo emocional, e o perigo, ele não tem, para o nosso cérebro, o cérebro ele não diferencia perigo real de perigo imaginário. Então, por exemplo, eu, Gabriela, eu tenho medo de rato. Se eu vou a um shopping, deixo o meu carro no estacionamento e eu bato o olho e tem aquelas iscas de rato no chão, eu não vi o rato, mas se tem isca,
tem rato. Então, o meu cérebro já entra em modo de alerta, mesmo eu não tendo visto nenhum rato. Eu nunca vi rato no shopping, mas quando eu era pequena, pulou uma ratazana do ralo enquanto eu usava o banheiro. Então, eu tenho pavor de rato. Então, só a ideia de pensar que perto de mim pode vir um rato, eu já me preparo. Eu já me preparo para me autoproteger. Então, é como se fosse essa zona amarela. Opa, tem algo de alerta, tem algo que para mim é perigoso, tem algo que para mim não é legal. Se eu dou conta de me regular de novo, eu volto para a zona verde, aonde eu estou regulado. Agora, se os estímulos externos continuam intensos, eu entro num momento de crise emocional. E nessa crise é aonde já rolou a desconexão do meu racional com o meu emocional. As minhas emoções estão muito expostas. Então, nessa hora, a gente acalma quem está em crise. Nessa hora, a gente não vai ensinar nada, a gente não vai trabalhar pedagogias, e não, a gente vai acolher quem está precisando ali de acolhimento. E aí, depois que passar a crise, vai ter um período de baixa de energia para retomada dessa regulação emocional, até que eu volte à zona verde de novo. Então, por que eu quis trazer de forma didática para vocês esse olhar dessas zonas verde, amarela e vermelha? Por quê? Porque a gente tem que aprender a desenvolver a sensibilidade de perceber em que momento aquele aluno está. Então, se ele está regulado, ele está na zona verde. Então, aqui o objetivo é manter esse aluno estável. Então, é aqui que eu vou ensinar rotinas de previsibilidade, que eu vou apresentar quadros visuais, é aqui que eu vou oferecer habilidades para serem aprimoradas, para serem aprendidas. É aqui que eu vou manter esse ambiente organizado, que eu vou manter a minha comunicação clara, a minha comunicação bastante objetiva. Por quê? Porque esse aluno, ele está em estado de calma, ele está organizado, se ele se comunica, ele tem uma comunicação funcional, é onde ele tem uma maior tolerância à frustração. Então, se eu trabalho com previsibilidade, que é uma das ferramentas para, né, um dos instrumentos para evitar a desregulação emocional, que é, primeiro, avisar sobre o que vai acontecer com antecedência. Então, o simples fato de eu avisar a rotina é uma previsibilidade. O simples fato de eu falar o que vai ter depois do recreio, o que vai ter depois do lanche, o que vai ter depois do parque. Mas essa previsibilidade, ela também tem a ver com um adulto que consegue manter a autorregulação. Se essa criança convive com um adulto muito desregulado, que grita, que bate na mesa, que fica nervoso cobrando dessa criança altas habilidades. Lembra, se ela é criança, ela já tem menos habilidades. Se ela é criança atípica, ela vai ter menos condições ainda de se autorregular em momentos de crise. Então, se ela está no verdinho, é onde eu vou ensinar habilidades. Então, eu preciso ajustar as demandas, eu preciso respeitar a velocidade durante as tarefas, eu preciso oferecer intervalos antes dela entrar em crises emocionais. Geralmente, a gente oferece o que a gente chama de intervalos contingentes só na hora que o circo está pegando fogo, só na hora da crise. Por que não deixar e tomar uma água e dar uma voltinha enquanto a criança está bem? Para ela não associar esses momentos de pausa a momentos de desregulação emocional, a situações de crise. Então, eu posso oferecer a ela intervalos não contingentes enquanto ela está bem. Por quê? Porque daí eu mantenho ela nessa zona de estabilidade emocional. Agora, quando por algum motivo, e aí nunca é do nada, ela entra na zona amarela, ela vai começar a dar sinais.
ela vai começar a ficar agitada, ela vai começar a ficar inquieta, ela vai começar a ficar mais irritadiça. Então, o jeito que responde, se ela é verbal, o jeito que ela responde já vai ser um pouco mais ríspido. As estereotipias vão ficar aumentadas. Ela vai ter estratégias para escapar da sala, para se recusar a fazer coisas, para dizer, não, não quero fazer, não quero participar, não tô afim. E ela vai demonstrar isso com o corpo dela se ela não fala. Eles nos empurram, não quero, ó, eles demonstram com o corpo que não querem. Só que a gente, muitas vezes, por falta de estratégia, não sabe como agir. E aí, quando eles já entram nessa zona amarela, a gente já começa a ficar irritado, a gente também começa a ficar desregulado. Então, é nessa hora que, sabe as habilidades que eu trabalhei lá na zona verde? As regras, os combinados, o que pode, o que não pode. Nessa hora, eu vou ser presença, eu vou ser corregulação. O papel do adulto é corregular a criança. Então, se o adulto está desregulado, como é que você vai ajudar a criança a se regular? A chance é ela desregular você, se você não tiver equilíbrio emocional. A probabilidade é ela tirar você do seu eixo. Então, você precisa trabalhar em você essa regulação, porque o teu cérebro, ele é mais desenvolvido. Se você tem mais de 25 anos aqui, você já não é mais um cérebro em formação. O seu cérebro já amadureceu, o seu cérebro já terminou o processo de amadurecimento, né? Ou pelo menos deveria. Só que a gente não teve adultos autorregulados na nossa vida. Então, a gente se desregula e acha isso normal. Quanto mais a gente conhecer essa criança, quanto mais a gente perceber essas mudanças, essas pequenas mudanças, a gente já consegue intervir. Então, no caso da zona amarela, é corregulação, é validação emocional. O que é validar, gente? Validar emocionalmente o outro é dizer, eu entendo que você tá com raiva, que você tá agitado, que você não gostaria que fosse desse jeito. É validar. Eu sei que foi difícil para você. Eu sei que tá difícil. E aí a gente reduz a demanda. Ah, tá fazendo atividade? Vamos fazer uma pausinha? Vamos fazer uma pausa planejada? Vamos ensinar habilidades de comunicação para essa criança aprender a pedir ajuda, porque na zona amarela ela ainda dá conta de pedir ajuda. Então, tem algo que eu possa fazer por você? E aí a gente usa plaquinhas de comunicação com aquelas crianças que não são verbais. Tem algum lugar que te ajude a regular? Tem alguma atividade que te ajude a regular? Vai mostrando opções, vai conhecendo as necessidades e potencialidades dessa criança de se manifestar. Porque corporalmente eles conversam conosco. E aí, nessa zona amarela, é aonde a gente vai intervir um pouco. Onde a gente mais vai intervir é sempre na zona verde, é sempre quando a criança está regulada. É na hora da calma que a gente intervém. Na hora da raiva, a gente não vai conseguir ensinar habilidades sociais, habilidades de vida, habilidades de regulação emocional. Agora, na hora da crise, a criança entrou em desregulação emocional total, é o momento onde ela não está conseguindo colocar em prática a sua função executiva de controle inibitório. A gente tem em nós desenvolvida uma função executiva chamada controle inibitória. É ela que nos faz nos controlarmos em relação aos nossos impulsos. Então, na criança com transtorno de espectro autista, essa função executiva está comprometida. Então, ela perde esse controle inibitório, essa capacidade de se autorregular. Então, é a hora que vem o choro, que vem o grito, que vem a criança que abre a porta e sai loucamente correndo pela escola. E aí, muitas vezes, o acesso à linguagem, né, a forma de expressão verbal ou de mostrar figuras, já não tem mais, já desregulou. Lembra lá do cérebro na palma da mão? A amígdala foi ativada, desregulou cérebro racional e cérebro emocional. Ela está tomada pelas emoções. Ela está coberta.
ou de raiva, ou de angústia, ou de medo, vai depender ali de como aquele corpo reagiu àquilo. Qual é o nosso papel? Primeiro lugar, garantir a segurança desse aluno, porque é nessa hora que eles podem se machucar. É nessa hora que eles podem se autolesionar, né, se autolesar. É nessa hora também que eles vão querer pegar quem tiver perto, morder, bater, empurrar, xingar. Porque entrou no mecanismo de luta e fuga. No caso deles, de luta, de enfrentamento. Eu tô com tanta raiva que eu vou para cima. Eu estou desregulado num ponto que eu não me preocuparei com a segurança dos meus colegas. E aí é nosso papel enquanto adulto cuidar da segurança desses alunos que estão desregulados e dos demais também. Agora, a gente jamais vai usar de contenção física para isso. A gente nunca vai entrar numa zona de agarrar essa criança, segurar essa criança. Por quê? Primeiro porque isso pode nos trazer um problema jurídico muito sério. A gente pode responder um processo de lesão corporal, porque tocamos no corpo de uma criança de uma maneira que não era para ter tocado. Podemos, inclusive, machucar essa criança. Então, esse é um dos principais motivos. Então, a gente também precisa zelar pela nossa segurança enquanto adultos. Porque ela está completamente desregulada. E aí, a gente vai precisar ajustar esse ambiente. Então, tirar de perto objetos perigosos, objetos que possam causar determinados acidentes. A gente pode ser presença, mas a gente não precisa ficar interagindo verbalmente com a criança. A gente pode estar ali, presente, mas não precisa ficar falando, fica calmo, respira, cheira a florzinha, assopra a velhinha, que você vai se acalmar. Não, ela vai ficar mais irritada ainda. Eu vou ensinar estratégias de autorregulação lá no verde. Pode ser que à medida em que ela vai retomando a regulação emocional, ela vai se acalmando de novo e, de repente, use de alguma das ferramentas que foram ensinadas? Pode. Mas as chances disso acontecer na zona vermelha são bastante baixas. Vai acontecer muito mais na zona amarela, né? Dela recorrer a essas estratégias. E aí eu preciso esperar essa onda diminuir, essa crise diminuir. E durante a crise a gente não ensina. Durante a crise a gente só acolhe. Durante a crise a gente respira fundo, mantém a nossa respiração mais equilibrada possível para que a gente não se desregule também, porque a facilidade da gente se desregular é enorme para a gente conseguir dar conta dessa criança. E aí, depois da crise, ela vai passar por um período de regulação, voltando para a zona amarela. Depois, enfim, ela vai chegar na zona verde, e é onde a gente vai poder acolher, é onde a gente vai poder restabelecer o vínculo que talvez tenha sido quebrado aí ao longo desse comportamento intermitente, dessa crise. Validar a emoção que foi vivida, falar, olha, eu entendo que foi difícil para você, eu tô aqui para te ajudar. Se for uma criança verbal, dá para a gente perguntar o que você sentiu, até para a gente ir conhecendo, entendendo mecanismos de como essa criança funciona, biológica, cerebral e emocionalmente falando. E aí a gente retoma a previsibilidade, retoma as regras, retoma os combinados, retoma as figuras, placas, por exemplo, de comunicação que a gente use com as crianças. Se ela já faz uso de comunicação alternativa e aumentada, posso usar nesse momento também. E eu sempre vou fazer o aprimoramento dessa comunicação com ela, para que ela vá desenvolvendo mecanismos de autorregulação e vá dando conta de si mesma. Agora, existem algumas coisas que na hora da crise a gente não pode fazer. Por quê? Porque só pioram o quadro. Então, não ficar moralizando a criança. Ai, que feio você fazer isso. Criança bonita não faz assim. Gente, isso só piora.
Imagine você numa crise de desregulação emocional e alguém te incentivando para pior, né? Dizendo que, não, ai que feio, ai que horrível. O Ademir pôs aqui, o abraço ajuda a conter a irritação? Depende. Para quem gosta de abraço, ajuda. Para quem não gosta, piora. Por isso que a gente tem que conhecer a criança. Tem criança que, ok, você quer um abraço? Então a gente pergunta, você quer um abraço? Te ajudaria a ficar mais tranquilo receber um abraço? Tem crianças que, ok, vão querer o abraço imediatamente, e tem crianças que, inclusive, vão te abraçar e vão desabar de tanto chorar. Essa crise pode se transformar numa crise de choro ali, de desregulação, mas que vai se esvaindo, né? Vai se esvaziando dessa raiva, dessa emoção intensa e vai tranquilizando. Ok, regulou, tá tudo bem. Mas não é para todo mundo que o abraço funciona, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Sim, Daniela, a gente tem casos de 25 a 30 anos de idade, tá? Nas novas literaturas. A gente usa 25 como uma referência, e o que dificulta a nossa própria regulação é falta de repertório. Vocês falam hoje com uma professora que já foi extremamente desregulada. Eu tive uma educação muito autoritária, e ao ter uma educação muito autoritária, eu tinha que conter os meus impulsos, porque senão eu ia apanhar, eu ia ficar em castigo, e aí eu explodia para dentro, né? Eu nunca explodia para fora. Quando eu cresci, eu passei a explodir para fora, falar, reclamar. E aí eu fui para terapia, e aí na terapia eu fui me regular, porque eu queria encontrar um meio do caminho entre o não falar e o falar demasiadamente. Né, entre o saber me expressar de forma não violenta. Então, a autorregulação é a habilidade aprendida. No meu caso, o que me ajudou a me autorregular foi a terapia. Para algumas pessoas, parece ser uma habilidade natural, mas na verdade ela conviveu em um meio muito regulado. E aí aquilo foi natural para ela foi aprendendo de maneira natural. Então, quando você tem um adulto que senta com você, conversa, explica, te ouve, te dá a oportunidade de participar. Aí você, ok, você consegue. Eu li outra pergunta aqui e me perdi. Mas você vai aprendendo habilidades de autorregulação. Mas se a gente não aprendeu, de repente, a gente vê pessoas extremamente desreguladas. Basta você andar de carro no trânsito, você vai ver a quantidade de pessoas desreguladas emocionalmente que convivem com a gente e já passaram aí de 40 anos, né? Já passaram aí de um marco de desenvolvimento cerebral, de maturação, por exemplo. Não aprenderam. Não quer dizer que a gente não possa aprender nunca. Em qualquer momento da vida, nós podemos desenvolver habilidades. A Thaís pôs aqui para nós, gostaria de falar um pouco sobre conter a criança. Thaís, nunca conter. Às vezes a gente vai ter que deixar ela sair, correr, andar pelos espaços. Tá? Por quê? Porque conter fisicamente, além de fazer com que ela corra o risco de se machucar, a gente corre o risco de se machucar e a gente corre o risco de machucar essa criança. E se isso acontecer, isso pode virar um problema muito sério para a nossa vida funcional. A Marcele pôs sobre o momento de descontrole. A participante do BBB hoje, que foi desclassificada, teve um pico de estresse e uma irritação que agrediu outra pessoa dentro do programa. Eu não acompanho o programa, mas hoje só se falava disso nas redes sociais. E aí eu vi o take do vídeo. Aquilo é uma crise de desregulação emocional. A gente pode dizer que a pessoa ali entrou nesse pico vermelho assim, e quando ela se deu por conta, né, de onde ela estava, o que ela fez, a que níveis ela chegou. Agora, dentro do transtorno, às vezes não se tem nem a consciência de que se chegou a esse nível extremo de desregulação. Uma criança, PEA, nível de suporte 3, ela não tem consciência de que ela está em crise.
Um TEA nível de suporte 1 pode ser que vá com o tempo percebendo. Por quê? Porque a gente tem entre nós pessoas TEA nível de suporte 1 com uma vida super funcional, trabalham, estudam, casam, têm filhos, vivem uma vida extremamente funcional. E a tendência é que pessoas neurodivergentes estejam cada vez mais na sociedade, vivendo, produzindo, trabalhando. Quanto mais estímulos adequados elas receberem, mais isso vai acontecer. E aí nós, enquanto escola, a gente tem a questão da responsabilidade da aprendizagem. Porque a crise, gente, ela é um momento do nosso dia. Nenhuma crise dura para sempre. Às vezes, aquele momento de desregulação, ele durou 5 minutos da nossa aula. Pontualmente, sabe? Pontualmente. E o resto da aula? O resto da aula precisa acontecer. E é aí que a gente vai precisar conhecer bem o nosso planejamento, que a gente vai precisar fazer um trabalho de adaptação curricular, porque é um direito legal dessa criança ter adaptações de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Então, aonde que eu vou identificar essas necessidades? Vou identificar essas necessidades nos momentos de avaliação. Se a minha escola tem um professor de educação especial, esse professor vai poder me orientar. Se a minha escola tem um trabalho de atendimento educacional especializado no contraturno, eu vou encaminhar essa criança para fazer esse trabalho no AEE, no atendimento educacional especializado. E aí eu vou organizando este currículo para que ela se desenvolva o máximo possível dentro das condições que ela tem. E eu não estou aqui, gente, para falar de um lugar de que isso é uma tarefa fácil. É uma tarefa super desafiadora, porque às vezes o professor ali polivalente da sala de aula, ou professor de uma disciplina específica, ele passou a faculdade dele estudando especificamente para dar aula daquilo, e é aquilo que ele sabe fazer. Ele até teve ali 6 meses, né, de educação especial. Mas 6 meses é pouco para se apropriar de determinados conceitos. Às vezes a gente passa 20 anos em sala de aula e tem coisas das quais a gente ainda não se apropriou. Tem coisas com as quais a gente ainda se surpreende em sala de aula. Então, o conhecimento, ele nunca vai ser suficiente, ele nunca vai bastar. Ele vai ser inesgotável. Então, o primeiro ponto para a gente lidar com o aluno neurodivergente em sala de aula, e não só com transtorno de espectro autista, é, primeiro, autorregulação emocional do adulto, a gente manter a nossa autorregulação. Segundo, que conhecimentos eu preciso ter para dar conta desse trabalho? Que informações eu preciso ir atrás para dar conta desse trabalho? Para dar conta de adaptar um currículo, para dar conta de preparar atividades assertivas, para dar conta de fazer esse trabalho em conjunto com o professor de educação especial, com o professor do AEE, com redes de apoio, ouvindo essa família, tá? Então, eu vou me preparar em relação ao conhecimento. E aí, eu vou fazer, em sala de aula, o meu melhor. Entendendo que eu também não vou dar conta de tudo. E que aquilo que eu não vou dar conta, eu vou precisar pedir ajuda. A gente, enquanto professor, eu vou usar um termo aqui, que eu me vejo nesse lugar também, às vezes de uma arrogância pedagógica, sabe? De que eu tenho que saber de tudo. Não tenho que saber de tudo. Mas eu tenho que saber que eu preciso pedir ajuda, por exemplo. Eu tenho que saber que eu preciso cuidar da minha saúde mental, cuidar da qualidade do meu sono, cuidar da minha alimentação, para eu conseguir ter equilíbrio para ir trabalhar, para eu continuar cuidando da minha família, porque a minha família vai comigo para o trabalho, ou vocês deixam a família de vocês em casa. Todo mundo vem junto. Seus problemas vão juntos. Se você está passando por um divórcio, o seu divórcio vai com você para o trabalho. Se o seu filho está doente, a condição de saúde do seu filho vai junto com você, porque você não para de pensar nele. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa autorregulação,
buscar conhecimento e se apropriar desse conhecimento, e talvez isso demore, e a gente precisa saber fazer os encaminhamentos corretos. Nós, enquanto professores, precisamos aprender a escrever bons relatórios, relatórios claros, relatórios assertivos, que ajudem as equipes multidisciplinares a entenderem o que aquela criança precisa, a, de repente, fecharem um diagnóstico. E aí, o que é importante a gente saber? O diagnóstico, ele é importante porque ele vai garantir alguns direitos. Mas hoje a gente já tem legislações e políticas públicas que dizem, independente do diagnóstico, se essa criança apresenta dificuldades, essas dificuldades precisarão de um olhar especial da escola. Precisarão estar dentro do planejamento, precisarão estar adequadas às necessidades para que essa criança se desenvolva. Ah, mas o que ela tem? Não sei o que ela tem, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer por ela. Não é só a criança com laudo. E os movimentos de políticas públicas que estão sendo escritos, que estão sendo desenvolvidos, estão cada vez mais para esse caminho. Que é o caminho de, não interessa se tem laudo ou não, interessa que precisa de ajuda, interessa que precisa de intervenção, interessa que precisa de adaptação, interessa que precisa de sala de recursos multifuncional, interessa que precisa de encaminhamento para profissionais de saúde para ser atendido de maneira assertiva. Então, isso vai para além do diagnóstico, né? Vai para além dessa coisa de só patologizar, só medicalizar. É claro, gente, que tem casos onde a medicação vai ser fundamental para a qualidade de vida daquele indivíduo. Porque talvez para ele seja difícil demais, e a medicação vai entrar como recurso tecnológico para tornar a vida daquele indivíduo mais maravilhosa e feliz. Mas a medicação não funciona para todo mundo. E a medicação, ela não trata, ela não cura a causa. Ela vai tratar alguns sintomas. E aí, é desafiador? É claro que é desafiador. É claro que é desafiador estar nesse lugar. É claro que é desafiador estar à frente de uma sala de aula. É claro que é desafiador ter que conhecer sobre deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de White-Sutton, né, que nem eu dei o exemplo desse meu aluno que chegou, uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tive que me apropriar dessa informação. Agora, é possível, é totalmente possível a gente dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor por essas crianças, por essas famílias. Só que para isso a gente precisa estar bem. Sabe quando você anda de avião, que tem aquela coisa de coloca a primeira máscara em você, depois você socorre outras pessoas? Você nunca dará conta desse trabalho se você não estiver bem. A gente tem hoje o grupo de professores como um dos grupos com maiores comorbidades de problema de saúde mental. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico, extremo esgotamento. Se você, aqui no livro tem um teste, né, que a gente faz para ver se a gente está ou não em burnout, se a gente está ou não em níveis de esgotamento. Eu vou dizer para vocês que eu encerrei o ano achando que eu ia pirar. Achando que eu ia pirar. E aí a gente ainda quer fazer curso, quer estudar, quer dar conta do mundo. Se a gente não para cuidar da gente, a gente não dá conta de cuidar do outro. E acho que esse é um dos maiores pontos de desafio. Então, é claro que em uma hora de conversa, né, que a gente está aqui, um pouquinho mais de uma hora, eu não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo na vida de vocês. Mas eu vou dizer que dá para fazer a diferença. Dá para a gente chegar em sala de aula, conhecer os nossos alunos e agir com amor. O amor é a principal ferramenta para a gente descansar e não desistir.
E aí a gente vai buscar conhecimento. Por quê? Porque só o amor não basta. Só o amor não sustenta a nossa relação como educadores. A gente precisa de conhecimento amparado. E aí eu tenho condições de fazer boas adaptações curriculares, eu tenho condições de acolher na zona vermelha a hora que o bicho está pegando, que o circo está pegando fogo, e me manter equilibrado diante disso. Então, na zona verde, eu vou contar histórias sobre autorregulação, eu vou trazer personagens, eu vou ensinar estratégias de respiração, eu vou trazer mecanismos e possibilidades de como lidar com a raiva. Eu vou ensinar estratégias para os meus alunos, não só para os alunos neuroatípicos, para os outros também, porque eles também se desregulam. Inclusive, vou me apropriar dessas técnicas para que eu também não me desregule. Agora, é desafiador. É extremamente desafiador. E aí, sabe o que a gente faz? A gente se apoia nas pessoas que a gente confia. A gente se apoia nas pessoas que são os nossos parceiros, nos nossos colegas de trabalho. A gente sai para tomar cafés da tarde, desabafar, ou a gente faz terapia e põe isso para fora e organiza a nossa mente. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês hoje não é uma receita pronta, não existe receita pronta para lidar com alunos neurodivergentes. Que bom seria se eu pudesse chegar aqui para vocês com uma receita pronta de um passo a passo, de tudo que pode ser feito para tornar a nossa vida mais maravilhosa e feliz. Não existe receita pronta. O que existe é boa vontade, é autocuidado e é conhecimento. Essas 3 coisas nos ajudam a lidar com a nossa realidade, para que a escola seja um lugar onde todas as vozes sejam ouvidas, onde todas as histórias tenham espaço, onde todos os corpos possam habitar com dignidade, inclusive os nossos corpos. Então, a tarefa é desafiadora. Então, essa noite é uma noite de plantar sementinhas, né, de te inspirar a ir buscar esse conhecimento, de te inspirar a ir buscar essa autorregulação, de te inspirar a olhar para a realidade da sua sala de aula com um pouco mais de esperança, porque eu imagino que para você também seja cansativo, também seja difícil. E agora a gente vai abrir um espaço para que vocês possam... Eu vi que tem muita pergunta no chat, algumas eu fui conseguindo linkar aqui com o que estava junto com o assunto que eu estava trazendo ali, mas agora eu vou pedir para vocês realmente irem colocando as perguntas para que possamos ir ampliando aí os nossos olhares. Né? Então, eu vou tentar resgatar aqui no chat algumas perguntas. Se as meninas aí, Vanessa e Marcele, puderem me ajudar, eu acho que vai legal. Professora, quer que eu te mande pelo WhatsApp, por exemplo? Pode ser, porque daí fica mais organizado, porque tem bastante coisa no chat, né? Tem, eu vou pegar algumas aqui, ó. Tem aqui um comentário, deixa eu só ver de quem foi, do Daniel Montenegro. Te mandei no WhatsApp, professora. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu entendo as necessidades apresentadas, mas parafraseando Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, antes de pensar em salas preparadas, tecnologias, medicações, como você, professor, se relaciona com a ideia de encontrar neurodivergentes em sua sala de aula. Então, isso que o Daniel trouxe é uma reflexão para nós. Será que a gente se sente seguro em estar à frente de uma sala de aula com pessoas neurodivergentes? Na maioria das vezes, não. O simples fato de nós estarmos inseguros para esse trabalho já é um desafio a mais na nossa prática pedagógica. Agora, o que é que vai me deixar seguro? É autorregulação, é conhecimento, é me apropriar desse aluno para entender exatamente como ajudá-lo, porque ele é um ser único. Ele é um ser individual. Não adianta eu usar a minha experiência lá do ano de 2000, que eu tive aula com o Joãozinho, aí eu vou usar tudo que eu fiz com o Joãozinho com o Pedrinho. Não, gente, o Pedrinho é um ser único.
com especificidades únicas, com questões únicas. Aí tem outra pergunta aqui do Ademir. Uma equipe formada por vários profissionais, pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo, devem prescrever e orientar o tratamento? Tudo vai depender, Ademir, do que é que foi avaliado nesta criança, neste adolescente, nesse indivíduo. Então, por exemplo, para fechar um diagnóstico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar vai vir, por exemplo, a família vai trazer dados, a escola vai trazer dados, a gente vai escrever relatórios, e ali esse indivíduo ele vai passar, por exemplo, por uma avaliação neuropsicológica, onde ele vai ser avaliado em como funcionam as suas funções cognitivas, em como funcionam as suas funções executivas, o que é que está funcionando dentro de um esperado, né, de um score típico, e o que está funcionando dentro de um score atípico, para saber aonde é que precisarão de intervenções. Então, se forem identificadas lacunas em linguagem, esse indivíduo vai precisar de um fonoaudiólogo. Se forem identificadas questões, por exemplo, de mobilidade, vai precisar ou de um fisioterapeuta ou de um psicomotricista. Se forem identificadas questões emocionais, aí é o psicólogo que intervém. Se for caso de desregulação emocional que vai precisar de interação medicamentosa, aí é o psiquiatra que avalia o uso ou não dessa medicação. Então, esses profissionais, eles estarão presentes na vida desse indivíduo de acordo com o que esse indivíduo precisa e que foi identificado a partir de uma avaliação muito precisa, muito bem feita. A gente não vai encaminhar para qualquer profissional só porque a gente acha que precisa, na verdade, precisa de uma avaliação para verificar realmente se tem necessidade ou não daquela intervenção terapêutica ou daquela interação com aquele profissional. E assim é na escola, por exemplo, para o encaminhamento para o atendimento educacional especializado. Ah, ele precisa, então eu encaminho. Não, ele está dando conta do currículo, então não tem necessidade de encaminhar, por exemplo. Thaís, como não conter a criança que parte para cima de uma outra criança, colocando a integridade das duas em risco? Essa é uma questão bastante desafiadora. Por quê? Porque a gente está vendo ali dois seres humanos correndo risco. O ideal é a gente ter a ajuda de alguém que consiga tirar essa criança dali. Mas esse tirar não dá para agarrar, para levar no colo e coisas assim, porque essa contenção física pode te gerar problemas. É claro que numa situação onde a gente está num risco de vida ou morte, quando a gente vê, a gente já separou, segurou, enfim, né? Quando a gente vê ali que realmente não tem outro caminho, outra estratégia, a gente vai precisar ter muito cuidado nesse manejo corporal. Por isso que o ideal é que isso seja feito por pessoas treinadas, então, um professor que seja treinado nessa contenção física, porque não dá para conter de qualquer jeito, porque é arriscado. Então, como não conter? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Realmente, no dia a dia, é aonde a gente percebe o que a gente dá conta ou não de fazer. O ideal é não conter fisicamente de jeito nenhum. Se você me perguntar, Gabriela, você é a favor de contenção? Não sou a favor de contenção, mas eu sei que em determinadas situações, talvez a gente precise, com muito cuidado, com um toque muito respeitoso, abraçar. Tem alguns profissionais que indicam, por exemplo, o uso de cobertores, né? Porque de alguma forma você consegue conter ali sem precisar pegar, apertar braço, que pode ficar marcado e coisas assim. Mas aí vai muito de um protocolo onde a instituição que você trabalha precisa ter ali profissionais treinados para fazer isso, para evitar problemas. Porque, gente, o processo é grande. Né? Eu não sei se vocês têm aí advogados à disposição, mas a gente sabe que é bastante complicado. Então, existem algumas abordagens, sim, que indicam, por exemplo, o uso de cobertores, o uso de ursos gigantes, sabe? Né, que você usa um ursão gigante para conter ali fisicamente aquelas bolas grandes de pilates. Então, tem algumas abordagens
que indicam, por exemplo, questões como essa. Mas se a gente pensar em termos legais, não é o ideal, não é o adequado, tá? Marcele, é contraindicado que seja filmado a situação? Gente, a gente tem hoje uma lei de proteção de dados, aonde qualquer pessoa que seja filmado sem a sua autorização ou sem a autorização de seus pais pode trazer questões legais bastante sérias, né? A gente tem aqui na instituição a professora Carolina De Felipe, né? Deixo até já a indicação de vocês buscarem material dela. Por quê? Porque ela traz as implicações legais disso, e isso é um risco grande. Por quê? Porque você pode sim ser processado porque você filmou uma criança ali no ambiente sem autorização dos pais, ou no caso dessa criança, ela não tem como decidir por si mesma, e isso pode trazer problemas para você, problemas para a gestão da sua escola, problemas para a sua escola. Então, o ideal é não filmar, porque a gente tem uma lei de proteção de dados que vai trazer aí para nós que não é terra de ninguém. Ai, Gabriela, mas nem se for registro só para mim, nem se for registro só para você. Inclusive, nem se for registro daquela atividade bonitinha, linda, maravilhosa que a criança está fazendo. Não é só do momento ruim que a gente não pode filmar e tirar foto. Dos momentos bons, também não é ideal que se faça. Por quê? Se você tiver alguém ali que conteste aquela foto, que conteste aquela filmagem, e você não tem um documento assinado de autorização para ter aquela imagem ou para ter aquela filmagem, isso pode te trazer problemas sérios. Para o caso de um processo ou revisão do que aconteceu, eu acho que é diferente. Eu não entendi direito a pergunta, mas eu estou imaginando a pessoa filmando com o celular dela. É diferente, por exemplo, de você estar numa escola onde essa família matriculou esse aluno e ela sabe que ali tem câmeras de segurança e que essa câmera de segurança tem ali gravações que ficam guardadas por X tempo, né? Tem gente que fica por semanas, por meses, por anos, enfim. E aí ela assinou um contrato onde as filmagens estão autorizadas. É diferente você pegar o seu celular e falar, peraí que agora eu vou filmar você que está aí se jogando no chão. Né? São situações bastante delicadas. Então, eu acho que para fins legais, somente gravações que foram judicialmente autorizadas. Ok? Mais alguma coisa? Professora, tem aqui um comentário do Daniel novamente, que está bem bacana. Eu vou te mandar pelo WhatsApp também, tá? Tá. Acho que agora você tocou em um ponto-chave. A equipe multidisciplinar. Vivemos hoje uma realidade onde professores, diretores, psicopedagogos individualmente sentem-se capazes de fechar diagnósticos de neurodivergência, apenas convivendo com um aluno em sala de aula. Exemplo é o número de casos de TDAH diagnosticados, aí ele pôs entre aspas, né, pela professora, sem considerar a possibilidade de uma síndrome do excesso de telas, por exemplo, ou simplesmente a falta de atenção por conta de uma aula chata. O que se propõe aqui hoje é um caminho para que a Ritalina, por exemplo, pare de ser tratada como tic-tac e trazer a responsabilidade da compreensão global e individual do neurodivergente e o real papel do professor dentro desse circuito. Eu concordo com o Daniel quando ele traz. Primeiro, gente, a gente tem uma chuva de diagnósticos sendo feitas muitas vezes de maneira errônea. Então, isso é um ponto bastante delicado. Por quê? Porque às vezes essa família leva ali num neuropediatra que ficou 5 minutos com os alunos, né, os nossos alunos que ali são pacientes, e já fecha um diagnóstico de um recorte muito pequeno da vida daquela criança. Por isso da equipe multidisciplinar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma questão. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, que ele está em investigação para um possível transtorno de comunicação ou para um possível transtorno de espectro autista. Ele faz acompanhamento com fono desde os 2 anos de idade. Ele faz acompanhamento com TO desde os 3 anos de idade.
E ele tem, por exemplo, estereotipias, ele tem a questão da rigidez cognitiva, ele tem a questão dos picos emocionais, só que ele tem hoje 4 anos de idade. Então, não dá para fechar ainda o que, de fato, ele viria a ter. E quando você conversa, por exemplo, com a fono, a opinião da fono é uma. Quando você conversa com a TO, a opinião da TO é outra. Quando você conversa com a professora, a opinião da professora é outra. Então, o que, por exemplo, o meu irmão e a minha cunhada estão esperando? Ele ter condições de fazer uma avaliação neuropsicológica que vai dar dados mais precisos a respeito de quais são os aspectos de desenvolvimento, ou que tem déficit, ou que não tem, ou que, de repente, tem até altas habilidades, se for o caso, para poder fechar uma ideia de diagnóstico mais assertiva. Então, o que, por exemplo, eu converso com o meu irmão e a minha cunhada, eu falo, mais importante do que descobrir o que é, qual é esse laudo, qual é esse diagnóstico, é oferecer qualidade de vida para ele. Então, o que é essa qualidade de vida? Ah, as terapias estão ajudando ele a se desenvolver? Estão, a fala dele, ele demorou a falar, então hoje está falando super bem. Ele demorou a andar, está andando super bem. Ele tinha muita dificuldade de organização. Agora, já com as atividades com a TO, já melhorou muito nesse aspecto. Então, está sendo cuidado da qualidade de vida muito antes de fechar o tal do diagnóstico, né? O tal do CID, né? Do que, de fato, ele tem. Então, para além do diagnóstico, com qualquer aluno, eu estou dando o exemplo aqui de alguém muito próximo a mim, mas para qualquer criança, o ideal não é pensar no que ela tem, mas pensar como é que a gente pode tornar a vida dessa criança mais maravilhosa e feliz dentro da escola e fora da escola, dentro das relações e com o mundo no qual ela frequenta, né? O mundo com quem ela convive, as pessoas com quem ela convive. Então, espero ter respondido. Então, eu sou a favor de uma avaliação muito bem feita, de uma equipe multidisciplinar, e aí nós, enquanto professores, como é que a gente vai participar disso? Observando com muita sensibilidade e descrevendo em um relatório muito bem escrito, cuidando das palavras que a gente vai usar nesse relatório para não trazermos termos pejorativos, tipo, é preguiçoso, é bagunceiro. Não, trazermos ali termos que demonstrem isso de uma maneira real, mas com palavras respeitosas e que, de fato, não coloquem a criança num rótulo de bagunceiro. Ah, ela recebeu o rótulo de bagunceiro, ela recebeu o rótulo... Não, ela tem dificuldades com isso, essa habilidade é algo muito difícil para ela, então a regulação é muito difícil para ela, os momentos de roda são... Então, a gente vai escrever nesse relatório de uma maneira muito assertiva para contribuir com esse possível diagnóstico. Enquanto professora, a gente sempre vai usar esse termo, possível diagnóstico. Nunca é um diagnóstico fechado, é uma suposição que só vai se fechar, de fato, com uma avaliação muito bem feita. Temos mais perguntas? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, a gente tem aqui 5 minutinhos, mas eu preciso de 1 minutinho, Gabi, para a gente fazer o sorteio, tá? Tá joia. Então, pessoal, no geral, eu quero agradecer a participação de vocês. Vou passar agora a palavra para a Marcele. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero que essa sementinha tenha sido plantada no coração de vocês para poder virar aí uma grande árvore de possibilidades. E vou passar para a Marcele, porque ela tem surpresas para vocês. O Daniel comentou agora que queria falar, acho que a professora não viu. Ah, desculpa, Daniel. Imagina, professora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Eu gostei muito, principalmente dessa última parte que você trouxe em relação à equipe multidisciplinar. É um desafio que a gente enfrenta hoje, né? E o lidar com a neurodivergência hoje, mais do que conhecer a neurodivergência, o tanto quanto, né, é você conhecer uma geração, um momento histórico em que a gente vive, onde a própria velocidade das informações, o pouco aprofundamento, enfim, isso acaba trazendo, muitas vezes, pseudo-sintomas que se assemelham muito a neurodivergências,
quando não são. Tá? Sim. Então, essa questão de você frisar que o professor não fecha diagnóstico, que tudo é uma possibilidade de, né? E que cada aluno neurodivergente é um aluno, não é porque você deu aula para 5 que você sabe dar aula para neurodivergente, né? Muito pelo contrário, se você deu aula para 5, você aprendeu que cada um que entra você vai ter que estudar, entender, conversar e tudo mais. Exato. Né? É uma visão que a gente está carente de ter hoje dentro do mercado pedagógico. Tá? Então, agradecer muito o que você trouxe e acrescentar essa questão também da gente ficar atento dentro de sala de aula ao quanto a tecnologia e a falta da estimulação do senso crítico muitas vezes nos traz falsos positivos, e aqui com muitas aspas, né? Então o professor tem que estar cada vez mais atento ao que é neurodivergência e ao que é simplesmente um processo cognitivo que não foi estimulado como deveria. Tá? Eu já deixo aqui como dica para a Marcele e para a Van, para a gente trazer um evento sobre o uso excessivo de telas e quantos danos cerebrais têm sido causados que não necessariamente são transtornos de neurodesenvolvimento ou que necessariamente estão se tornando transtornos de neurodesenvolvimento. Porque esses cérebros estão se moldando à medida em que entram em contato com essa tecnologia em excesso. Então, muito obrigada, viu, Daniel? O Alexandre... só marcar, professora, é só marcar. O Alexandre levantou a mão, acho que dá tempo de falar mais com ele aí. Vamos lá. Por favor, Alexandre, o espaço é seu. Boa noite, professora. Me tira uma dúvida, nesse tema, como avaliar dentro de uma sala de aula que o aluno, dependendo do aspecto dele, ele precisa de mais atenção, não pelo diagnóstico que apresenta, porque o diagnóstico é a avaliação do profissional, mas nem sempre o cara com o diagnóstico vai apresentar ali, mas o aluno ele melhora perante o crescimento. O crescimento, a mente ela vai crescendo, ela vai evoluindo, dependendo do grau. Como avaliar? No nosso caso, Alexandre, a gente vai fazer uma avaliação pedagógica. Então, eu tenho lá, dentro do meu programa de trabalho, eu tenho lá objetivos que eu preciso trabalhar, conteúdos que eu preciso trabalhar. E ao conhecer esse indivíduo, eu vou oferecer atividades dentro desse planejamento, dentro desse currículo, para saber o que ele dá conta. Se ele não dá conta, adaptações precisarão ser feitas. Então, assim como eu faço uma avaliação diagnóstica, por exemplo, de alfabetização, para saber se o meu aluno já lê, não lê, em que hipótese de escrita ele está, com o aluno com transtorno de espectro autista, é do mesmo jeito. Então, se eu sou professor de artes, eu vou avaliar quais as habilidades de artes que ele dá conta. Se eu sou professor de matemática, eu vou avaliar dentro do ano que eu atuo, dentro ali das condições que eu atuo, quais são as habilidades, as competências, os conteúdos que ele dá conta. Aquilo que ele não dá conta, eu vou precisar adaptar. Às vezes, suplementando e às vezes complementando. Então, é um trabalho que a gente precisa realmente se debruçar em cima do nosso planejamento, em cima dos conteúdos que serão trabalhados naquele ano, com aquele grupo, com aqueles alunos, e também adaptado ao que esse aluno tem de necessidade. Então, eu tenho alunos, por exemplo, de 5º ano, que muitas vezes eu vou precisar complementar conteúdos lá da educação infantil que ele ainda não deu conta. Então, isso vai variar de criança para criança, de adolescente para adolescente. E isso exige de nós muita formação. Não dá para eu fazer uma avaliação para todo mundo num pacotão, chegar na sala de aula e falar, hoje é dia de avaliação diagnóstica. Muitas vezes, com aquele aluno, eu vou preparar uma avaliação específica, à medida em que eu for conhecendo, e aí, às vezes, eu vou me surpreender, porque eu vou falar, nossa, eu não sabia que ele dava conta disso. E, às vezes, eu vou olhar e falar, poxa, eu achava que ele dava conta disso e ele não deu, então eu vou precisar olhar um pouco mais para isso, com um pouco mais de cuidado, para oferecer esse conteúdo para ele. Então, o trabalho é individual. Agora, a gente tem, pensando em aprendizagem, a gente tem avaliações, por exemplo, psicopedagógicas, que são feitas por um psicopedagogo, que tem a ver com aprendizagem também, e que vão avaliar uma gama maior ali de questões de aprendizagem, leitura, escrita,
questões psicomotoras, e aí a gente pode, por exemplo, encaminhar para esse profissional também fazer uma avaliação em relação à aprendizagem, só que um pouco mais profunda, diferente do neuropsicólogo, que vai avaliar funções cognitivas e funções executivas. Então, é meio que cada profissional tentando aí, dentro do seu quadradinho, fazer algo por essa Show. Pessoal, Ele está pedindo a palavra ainda? Ai, desculpa, não vi falar. aqui. Não vi, desculpa, Alexandre. Vamos lá. Mas, por esse período que a senhora passou, chegaria a perder materiais? Não entendi a pergunta, ficou muito baixo para mim, se você puder. Esse período que a senhora passou de explicação, tanto de profissional e profissional, chegaria a perder materiais? Que, por exemplo, como a senhora explicou, vai de cada aluno, mas existe a melhora vital. Né? O diagnóstico apresenta, a avaliação tem ali, mas o tempo ali vai demonstrar ou a melhora ou a dificuldade própria. Então, aí a gente precisa fazer uma avaliação contínua. Eu avalio como chegou, aí eu aplico intervenções, aí eu avalio o que dessas intervenções funcionaram, aí eu replanejo, aí eu faço mais um tempo de trabalho de intervenção, aí eu reavalio de novo. É sempre um ciclo quando a gente fala em aprendizagem. Eu avalio, vejo onde a criança está e até onde ela pode avançar. Aí eu ofereço intervenções para ela avançar. Aí eu vou e avalio de novo. Ela aprendeu o que eu fiz de intervenção? Legal, então eu vou daqui para frente. Não, ela não aprendeu, eu preciso retomar de novo. Então é sempre num ciclo de aprendizagem aonde a gente fala que é uma aprendizagem em espiral, que às vezes a gente tem que até inclusive que revisitar, né, conhecimentos, mas é sempre avalia, faço intervenção, avalio de novo. Faço intervenção, avalio de novo. Faço intervenção, avalio de novo. Porque ela só vai melhorar à medida em que eu for verificando quais foram os avanços que ela teve, e aí eu deixo um pouquinho mais difícil. Ah, ela avançou mais um pouquinho, eu deixo um pouquinho mais difícil. Não sei se era essa a sua pergunta, mas do que eu entendi. Não, sim. Mas chegando nessa parte aí, mas não perderia aquele ímpeto do aluno. Por exemplo, ele passaria por uma fase, ia com a psicopedagoga, mas não perderia você automaticamente, estaria ali no apoio, junto com vários profissionais por fora. Dentro da escola a gente não vai ter esses profissionais, tá? Dentro da escola a gente tem o professor de educação especial, o professor de atendimento educacional especializado e o professor da sala de aula regular. Seja ele o especialista ou seja ele um polivalente. Então, dentro da escola são essas pessoas com quem a gente pode contar. Se a gente for contar com outros profissionais, vão ser profissionais externos, que aí a família leva lá na clínica do neuropsicopedagogo, lá na clínica do neuropsicólogo, lá na clínica do fonoaudiólogo, lá na clínica do terapeuta ocupacional. Porque dentro da escola, que sonho seria, né, minha gente? Que sonho seria se a gente tivesse toda essa equipe multidisciplinar trabalhando lado a lado com a gente dentro da escola. Mas isso, por enquanto, ainda está no sonho, ainda não é uma realidade escolar. E a gente sabe que são atendimentos caros e que, por exemplo, numa escola de alunos de baixa renda, o acesso é ainda mais difícil. Obrigada, viu, Alexandre? Muito bom, Gabi. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, a sua disponibilidade, o seu carinho aqui com a gente. Acho que foi uma noite aí de vários insights, de várias provocações, para a gente levar para o travesseiro e pensar um pouquinho na nossa conduta, em como a gente pode melhorar, no que de repente a gente está fazendo que não é o ideal. Então, acho que foi uma noite aqui muito gostosa. Eu quero muito encerrar aqui sem passar muito do tempo. Então, agradeço todo mundo que está aqui, que participou, que mandou comentário, que abriu o microfone para fazer pergunta. Sem dúvida, a participação de vocês sempre deixa o evento mais legal ainda. Então, já aproveito também para comentar que a gente vai ter vários outros eventos agora nas próximas semanas. A Vanessa, que administra o IBFE em Campinas, e a unidade digital, ela tem vários eventos digitais para acontecer agora.
ela vai fazer um evento presencial em Campinas, eu vou fazer um evento presencial em São Paulo, então a gente vai encaminhar um e-mail para vocês com um resuminho desses eventos, para que vocês possam participar também. Todos eles têm certificado de participação, vai ser muito bacana poder contar e encontrá-los novamente. Nesse período do ano, gente, agora tem o carnaval, a coisa fica paralisada um pouco, mas estamos aqui a todo vapor, matriculando as pessoas que querem estudar com a gente agora a partir de março. Então, temos aí algumas turmas digitais, 100% online, e temos também as turmas 100% presenciais, tanto em São Paulo aqui comigo, ou com a Vanessa lá em Campinas. Caso vocês tenham interesse, queiram conversar um pouquinho mais, a gente vai mandar os contatos para vocês via e-mail, tá bom? Eu passei o link aqui para vocês, para que preencham ali com os dados de vocês, o nome completinho, sem abreviações, para que a gente possa emitir o certificado e mandar apenas para quem quer receber este certificado, tá? E aí, então, gente, para fechar, a professora Gabi mostrou o livro, um livro maravilhoso, eu já recebi o meu exemplar aqui, sou super feliz, obrigada, Gabi. Tenho certeza que eu vou ler agora nas férias e já vou devorar o livro. Então, a gente vai fazer o sorteio, então, de 2 livros, tá bom? Então, eles estão aqui comigo em São Paulo, então eu envio para quem for o ganhador, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui bem rapidamente, gente, porque eu vou usar o ChatGPT para fazer esse sorteio, tá? Aqui nessa planilha de Excel, a gente tem todas as 222 pessoas que se inscreveram para este evento. Então, eu pedi aqui para o ChatGPT, já deixei a perguntinha pronta. Faça um sorteio de um número entre os números 1 e 222. Vamos ver quem que ele vai dar. Vamos lá, rapidinho. Número 147, vamos lá. Quem é o 147? 147. Aí vamos combinar assim, gente, se o 147 não tiver, eu chamo 148, tá bom? 147 é a pessoa... professora Rosi Almeida. Tá por aí, Rosi? Se estiver, abre o microfone rapidinho. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, 148. Maria... Ela tá aqui. Rosi falou? Almeida. Estou presente. Oba! Então, Rosi, eu vou anotar seu nome aqui e amanhã eu falo contigo para poder mandar o livro, tá bom? Ok, obrigada. Agradeço. Por nada, muito. imagina. Vou fazer mais um sorteio. Sortear mais um número entre 1 e 222. Número 89. Vamos lá, quem é 89? Poxa, Bel, quase você ganhou, hein? Ó, a 89 é a Rosilene Aparecida. Tá por aí, Rosilene? Rosilene. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ah, meu Deus, olha quem é o número 90. É a dona Vera. A nossa fã número 1. Juro que se eu tivesse que fazer isso aqui combinado, não teria dado certo nunca. Não acredito nessa alegria. Muito obrigada. Muito bom. Professora, te entrego na próxima aula. Então, dia 28, a gente se encontra. Gente, mais uma vez... Com essa doçura dessa menina, Gabi, maravilhosa. Ainda muito bem que bom. eu tenho 84 anos para estar aqui com vocês. É isso aí, professora. Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez. Gabi, mais uma vez, super, super obrigada. E a gente espera estar juntas aí muito em breve nas turmas que a gente tem acontecendo e nas turmas que vão começar agora em março, tá bom? Beijo, muito gente. obrigada, pessoal. Parabéns aí aos vencedores do livro. E quem quiser livro, tem um formulário aí que eu acabei de pôr para vocês. Só preencher o formulário, eu envio pelo correio para vocês, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Gabi. Gente, para quem perdeu aqui o link para fazer o pedido do certificado, eu vou colocar agora novamente, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui a mensagem que eu mandei. E aí, quem quiser já ir saindo, tudo bem, tá bom, gente? Ó, link para solicitar o seu certificado digital. Vou deixar aqui mais uns minutinhos, e aí daqui a pouco, daqui 2